Olha só, então para quem chegou agora, bom dia. Nossa aula de hoje eu vou falar sobre os biomas do mundo, acredito que vocês já estejam vendo na tela, né? E aí nós estávamos já conversando sobre isso, onde eu estava relembrando com o pessoal o que são ecossistemas. E ecossistemas, para existirem, eles não podem ter apenas seres vivos de uma mesma espécie. Há uma fusão entre espécies diferentes, até para poder formar a cadeia alimentar e a teia alimentar, e fatores abióticos, que seriam o clima, que seriam a presença ou não de água, esse tipo de coisa, tá? Então, o que é o conceito de ecossistema? São fatores abióticos, eu acho sempre importante vocês irem anotando, fatores abióticos e seres bióticos que interagem, ambientes onde acontece essa interação entre fatores abióticos e os elementos bióticos, seres bióticos, né? Que são os seres vivos, tá? Isso seria um ecossistema. Eu ainda não cheguei nos biomas, ok? Quando eu vou falar em bioma, eu tenho que pensar em diversos ecossistemas, tá, gente? Pensa muitos ecossistemas no mesmo ambiente. É isso que acontece, tá? Você vai ter diversos ecossistemas interagindo. Então, assim, tem aquele ecossistema. Como que eu penso num ecossistema? Quando os seres vivos interagem entre si, que eu falei para vocês, e com o ambiente, mas formando cadeias e teias alimentares. Num bioma, isso não é necessariamente, não precisa ser necessário. Como, por exemplo, assim, vou falar do bioma da Mata Atlântica, por exemplo. Aqui na Mata Atlântica, que é o nosso, que faz parte do nosso bioma de floresta subtropical. O bioma é floresta subtropical, o nome é Mata Atlântica, né? E daí aqui na nossa Mata Atlântica, a gente vai ter uma cadeia alimentar completamente comum, que é aquela formada, por exemplo, assim, por restos em decomposição ou fungos no solo, que vão alimentar formigas, que vão alimentar tamanduás, certo? Digamos que eu feche só nesses três. Eu fechei uma cadeia alimentar. Agora, perto da onde está esse tamanduá comendo as formigas, tem um rio ou tem um lago, onde lá dentro tem moluscos que se alimentam das algas, as algas fluviais, que são as algas de rio, e eles alimentam, então, os moluscos, que vão alimentar os peixes, por meio de outra cadeia alimentar. Eles estão no mesmo bioma? Estão. Eles só não fazem parte do mesmo ecossistema. Um é o ecossistema terrestre, lá do tamanduá, da formiga e do fungo. O outro é um ecossistema aquático, em que eu dei o exemplo da alga, o molusco e o peixe, mas eles estão num ambiente muito maior, que protege e que dá abrigo para eles, para que eles possam formar os seus ecossistemas. Que ambiente muito maior esse? É o bioma. Então, como que vocês podem anotar o conceito de bioma? Na apostila de vocês tem um texto enorme para falar de bioma, de ecossistema, mas vamos tentar tornar isso um conceito mais sucinto, né? Então, biomas, anotem aí. Conjunto de ecossistemas. Vocês estão anotando? Tá. Conjunto de ecossistemas que tem clima, solo e aspectos físicos semelhantes. Conjunto de ecossistemas que tem clima, solo e aspectos físicos semelhantes. Só estou colocando aqui. Ok? Vamos continuar. Até aqui vocês entenderam? Ecossistemas, várias espécies interagindo. Biomas, vários ecossistemas interagindo entre si. Ok? É assim que funciona. Vamos lá. Agora, vocês viram ali, né? Agora eu queria só fazer rapidinho com vocês a atividade da página 4, porque ela é muito simples e ela é só um lembrete do que vocês já estudaram para poder falar dos biomas mundiais. Dá uma olhada lá. Tem o esquema, só para completar. Completa aí bem rapidinho, gente. Indivíduo, depois do indivíduo, o que que vem?
Vamos lá? Depois do indivíduo, o que que vem? Espécie? População. É só voltar para a página anterior. Aí vem comunidade. Daí tá lá o ecossistema. Eu falei a Eu não tô nem comunidade. achando em que página que é. Página 4. Ah, tá. Indivíduo, população, comunidade, ecossistema. E depois do ecossistema, o que que vem? Bioma. Bioma. Porque bioma é um conjunto de ecossistemas. Mas onde estão todos esses biomas do planeta? Na biosfera. Ou seja, a parte da Terra em que é possível desenvolver vida. Sim? Prof, podia repetir porque a minha internet tá ruim, aí travou na hora que você falou. Sim, indivíduo, população, comunidade, ecossistema, bioma e biosfera. Deu certo? Pronto, gente? Tudo bem? Então tá, vamos continuar. Agora que vocês já entenderam isso, a gente já pode partir, porque assim, de fato, vocês já tinham estudado essas coisas, né? Então agora a gente pode partir para falar dos biomas mesmo. Ok. Quantos biomas existem no mundo? No mundo é um total de 11 biomas. Dos 11 biomas mundiais, 6 tem no Brasil. Então imagine, no mundo inteiro tem 11 biomas. Como o Brasil é um país que tem um território muito grande, desses 11 biomas, a gente consegue ter 6. Quer dizer que os outros 5 estão espalhados pelo mundo e 6 aqui. Não. Quer dizer que tem 11 no mundo inteiro e 6 aqui. Destes 11. Não é porque esses 6 tem no Brasil que não tem em outros lugares do mundo. Eles têm em outros lugares do mundo também. Eu vou falar de floresta tropical, eu não vou falar só da Amazônia. Eu vou falar da floresta da República Democrática do Congo. Lá também tem floresta tropical. Eu vou falar de pampa, né? Quer dizer, pampa é o nome aqui no Brasil, né? Eu vou falar de uma pradaria ou de uma área de campo. Eu não vou falar só do Rio Grande do Sul. Eu vou falar da Argentina, do Uruguai. Entenderam? Então, a gente tem dos 11 tipos de biomas que tem espalhados pelo mundo, 6 desses tipos conseguiram se desenvolver também aqui no Brasil. Não é que só tenha no Brasil esses 6. Então a gente ficou com 6 e 5 tem no resto do mundo. Não, tem 11 no mundo todo. Mas dessas 11 representações de biomas, 6 tem no Brasil. Ok, gente? Então tá. Agora, eu quero vocês olhando o mapa da página 4, por gentileza. Todo mundo lá? Mapa da página 4? Então, vamos lá. Nesse mapa da página 4, dá bem certinho para identificar os biomas da Terra. E eu gostaria que vocês agora me dissessem quais são os 4, eu poderia dizer. 1, 2, 3, 4 biomas presentes aqui na América do Sul. Vamos lá? Floresta pluvial. Floresta pluvial tropical. Savana ou floresta sazonal tropical. Isso. Deserto subtropical. Deserto subtropical. Voltando. Bosques e arbustos. Bosques e arbustos. Isso, eu estou falando de América do Sul, né? Não estou falando só de Brasil, estou falando de América do Sul inteira ali. Tá, agora desses 4, quais que eu tenho aqui no Brasil? Que estão se destacando mais, né? Florestas pluvial tropical. Savana, florestas sazonal tropical e bosques e arbustos. Tá, essa região que pega o Brasil tem exatamente esses 3. Assim, não é que não tenha os outros, mas né, que nessa observação
ampla, ou essa observação grande que a gente está vendo do planeta Terra, aí são esses os que estão presentes, tá bom? O nosso bioma, peraí, só um pouquinho, dos nossos biomas mundiais aqui, qual que é o que está aqui na nossa região? Savana, floresta sazonal tropical. Floresta sazonal tropical. E qual é o nosso exemplo de floresta sazonal tropical? A Mata Atlântica, tá? Também chamada de floresta subtropical, ok, gente? É um tipo de floresta subtropical porque ela está abaixo do trópico, então ela tem chuva o ano inteiro e períodos com temperatura um pouco mais fria. O que não quer dizer que vai haver, onde tem área de floresta, dessas florestas sazonais tropicais, não quer dizer que vai ter neve e tal, tá, gente? São áreas que pode acontecer, mas que não afetam nada a floresta. O que significa a palavra sazonal? Significa que é de acordo com a estação. Então, é uma floresta sazonal tropical, ou seja, ela está numa região tropical, mas que varia de acordo com a estação, justamente por estar abaixo desse trópico e não em cima dele, tá bom? Mas em linguagem de biomas mundiais, eu falo floresta, não subtropical, mas sazonal tropical, ou seja, é uma floresta entre trópicos, mas que se comporta de acordo com a estação. Por que é que recebe esse nome quando eu falo em biomas mundiais? Porque tem florestas desse tipo que não estão necessariamente abaixo de algum trópico, estão entre os trópicos também, tá? Por isso que recebe esse nome. Então tá. Agora sim, qual que vocês acham? Vocês ainda não leram, não sabem, não conhecem, mas eu gostaria que vocês, ao lerem ali os 11 tipos de bioma, vocês prestassem atenção no seguinte: a floresta pluvial, olha a lista ali do lado, a floresta pluvial tropical, a gente pode falar da Amazônia, né? A savana ou floresta sazonal tropical, a gente pode falar da Mata Atlântica, a região de deserto subtropical aqui no Brasil não tem, mas a gente vai encontrar na Patagônia, vai encontrar em outros lugares, né? Lá no extremo sul, no litoral leste da Argentina, campos e desertos temperados. Também que daí são áreas que a vegetação é extremamente rasteira, mas não como é que eu vou explicar? Ele não chega a ser congelado, entende? Ele é deserto porque a vegetação é extremamente rasteira. Eu acho que vocês devem lembrar que o fator ser deserto não quer dizer ser quente, tá? A palavra deserto significa área com pouca biodiversidade, pouquíssima biodiversidade. É isso que significa ser um deserto, tá? Não significa área de calor extremo. Então, quando eu falo, por exemplo, das regiões polares, como a Antártica, eu também posso chamar lá de deserto gelado, tá? Mas enfim, vamos continuar. Então, deserto temperado significa que é um deserto quente, né? Depois, bosques e arbustos, eu estou falando de áreas extremamente pequenas e bem pontuais, não é no mundo inteiro que tem, são áreas bem mal distribuídas, assim, né? Que são bem concentradas só em alguns pontos. Depois, floresta sazonal temperada, que são aquelas florestas de árvores coníferas. As coníferas, vocês vão estudar nas plantas depois, são aquelas árvores como os pinos, as araucárias, aquelas que têm aquele formato de cone, sabe? Aquelas árvores de Natal, assim, esses tipos de árvore aí. E é um dos tipos de lugar mais fáceis das pessoas se perderem dentro dele. Acho que a gente até já falou sobre isso, mas quando nós chegarmos lá, a gente comenta mais. Depois disso, vem a floresta pluvial temperada. Ok? Peraí. Floresta pluvial temperada. Depois, a taiga, que também é conhecida como floresta boreal. As regiões de taiga são as regiões mais altas do planeta, que a gente chama de altas latitudes, porque são também as mais geladas, ok? Não tão gelada, mas onde tem presença de floresta, de grande quantidade de biodiversidade e é frio, é na taiga. Depois vem a tundra, que tem uma característica bem específica, bem importante. Aí vem o clima ou o bioma alpino, bem específico também, e a calota polar. Mas tem bioma lá? Tem vida lá? Tem,
tá? E tem vidas que só se adaptam lá. Então, todos eles são considerados bioma. Para ser um bioma, o que que precisa ter? Precisa ter, a gente precisa identificar lá um clima específico, olha as características, clima, vegetação, fauna, que são os animais, certo? E a composição dos ecossistemas. Então, o que que vocês vão fazer agora? Eu já vou passar uma atividade para vocês, porque depois disso vem outra. Ó, deixa eu pegar a minha apostila aqui, peraí. E daí, olha só, na página 4 começa lá, floresta pluvial tropical, depois na sequência vem savana, deserto subtropical, campos e bosques, floresta, vocês estão acompanhando? Floresta sazonal temperada, floresta pluvial temperada, taiga, tundra, ecossistemas aquáticos, tá? São esses que estão ali na apostila de vocês. Cada um deles na apostila vai ter um exemplo, vai ter uma foto. Aí vai mostrar ou um exemplo de animal ou exemplos de vegetais, tá? O que que eu quero? Eu quero que vocês façam assim, ó, no caderno mesmo, tá, gente? Coloca lá o nome, a savana. Localização, aí você vai falar lá da savana, tu olha onde tem o verdinho, aquele verdinho oliva no mapa, e vai marcando os lugares onde você encontrou. Aí, se você não sabe o nome de nenhum país desses lugares ali, você vai colocando assim, Brasil, não, América do Sul, coloca centro-sul da África, mas seria interessante saber pelo menos um nome de país que esteja nessas regiões, tá? Seria bem legal, para vocês colocarem as localizações. Coloque uns 3 exemplos de cada um, se tiver. Tem bioma que é tão pequenininho que não vai ter 3 exemplos, vai ter 1 ou 2. Aí depois anota qual tipo de vegetação, vai ter nos textos, tá? Não se preocupem, não precisa ir para a internet, não precisa nada disso, só pela apostila mesmo. Quais são os tipos de vegetação? Ah, mas aqui na savana não diz o nome da vegetação. Não, mas fala que são plantas caducifólias. Pronto, identificou a vegetação, uma vegetação que perde as folhas no período de seca, tá? Vocês vão lendo no texto e vão encontrando. Então tá, ó, presta atenção. Localização, vegetação, clima, fauna, tem o clima também. Ah, professora, eu não achei o clima. No meu só diz que tem bastante chuva e que é bastante calor. Ora, qual é o tipo de clima que tem bastante chuva e que é muito calor? O clima tropical. É para isso que vocês já estudaram os climas, para saber identificar aqui agora, tá bom? Ah, mas só tá falando da chuva e da temperatura, professora. Junta os dois, que clima você estudou que tem essa característica, tá? Se precisar, pesquisa lá na apostila do outro bimestre, não tem problema. E por fim, eu quero que vocês... Oi? Eu não entendi muito bem. Você tem que colocar no caderno o nome do bioma e escrever 3 localizações e vegetação? E a fauna. E o clima. Por enquanto. Eu vou terminar de explicar e depois eu vou passar bem certinho no WhatsApp. Eu sempre faço assim, tá? Beleza? Pra não ter dúvida. Beleza. E depois... Oi. Quem me chamou? É só um ou é todos que tem que fazer no caderno? Todos. Ah, tá. Todos eles. Só que não é texto, tá, gente? É bem pontual. Escreve lá, vegetação, tal, entenderam? E, por fim, vocês vão olhar tudo isso, vão fazer de tudo isso, e eu queria que vocês me dissessem, no fim disso, qual é o bioma que vocês acharam mais interessante e por quê? Às vezes é um bioma que vocês nem vivem nele, né? Nem conhecem ele, mas vocês acharam ele o mais legal, o mais interessante. Só que defendam bem, tá? Se eu perguntar aqui, Iago, qual é o bioma que você achou mais interessante? Aí o Iago me diz assim, as calotas polares. Por que, Iago? Porque é legal. Não vale, não me diz nada, tá? Vocês têm que mesmo, por causa do clima, por causa da vegetação, sabe? Vocês têm que ter uma justificativa. Vocês vão escolher um desses biomas para me dizer por que vocês acham mais interessante. Eu acho que dá tempo de vocês fazerem isso até umas 8h30, pode ser? Acho que dá, né? Claro, tem 40 minutos. 8h30 da manhã ou da noite? Não, meu anjo, agora. Pra gente voltar às agora, 8h30. beleza. Isso. Agora.
Tá bom? Não, essa mania de deixar para depois deu tanto rolo esse bimestre, deu tanto problema de gente de trabalho atrasado e coisa errada, que é melhor agora a gente dizer façam agora, tá bom? E daí, às 8h30, a gente volta aqui, porque aí eu quero saber de vocês, pelo menos uma parte dos biomas. A gente poderia hoje falar de metade deles e daí na próxima aula falar da outra metade. O que vocês acham? Pode ser? Deixa eu ver o que é uma metade. Até a floresta... Peraí. Vamos ver o que eu vou pedir. Tá, eu quero até a savana, deixa eu ver, o deserto, campos e bosques, até a floresta pluvial temperada. Ok. É mais do que a metade. Até a floresta sazonal temperada, pode ser? Tá na página Pode 7. ser. Tá? Eu vou colocar certinho no WhatsApp agora para quem tá chegando depois. 2. E aí vocês anotem. Aí depois a gente volta aqui para comentar mais um pouco. Combinado? Então tá. Uhum. Até depois, gente. Beijo. Façam isso, hein? Até às 8h30.